Cansaço excessivo e estresse prolongado no trabalho, eles podem ser mais do que isso. Gente, pode estar indicando aí que você está sofrendo com a síndrome de burnout, também conhecida, como a síndrome do esgotamento profissional. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome como doença ocupacional. E a Alana Elias, ela é nossa psicóloga de hoje e vai falar um pouquinho sobre essa síndrome, A síndrome de burnout. Se você tá aí, já olhando aí, já sentadinha, fica ligada, porque às vezes você pode estar passando por isso, pode estar passando por uma fase dessa, ou sei lá, de repente você tem essa síndrome e não sabe. Mas aí, minha convidada de hoje vai estar aqui esclarecendo um pouquinho sobre esse assunto, minha amiga? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Como vai? Falar um pouquinho, o que é a síndrome de burnout? Explica pra gente o que é, o que causa. Primeiramente, bom dia, obrigada pela oportunidade também da gente estar falando sobre esse assunto aqui, é um assunto muito sério e que vem preocupando todos os profissionais de saúde mental, de saúde física também. A síndrome de burnout é conhecida como esgotamento profissional, ela começa justamente a partir de um estresse no ambiente de trabalho que vai se agravando, vai se aumentando. São pequenas sobrecargas. Qualquer coisinha, a pessoa já fica... Isso. Certo. É como se você tivesse uma chama acesa e ela vai se apagando, Você começa no trabalho com toda aquela vontade, todo aquele gás, e aí vai se esgotando, vai se acabando, e de repente você está indo forçadamente. Começa a se tornar robótico, começa a se tornar um trabalho mais mecânico, então você começa a sair de si, ou o que a gente chama de despersonalizar dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Isso começa a partir de um nervosismo e aí, de repente, uma crise de ansiedade, palpitações. São pequenos sinais que vão surgindo e que, ao longo do tempo, passar dos anos, você vai percebendo que vai prejudicando o seu rendimento no trabalho, vai prejudicando as suas relações sociais, as relações com os colegas de trabalho também. Então, é uma problemática muito séria que agora vem sendo reconhecida como doença pelo CID-11. Me diga uma coisa, porque hoje em dia está bem complicado, minha gente? Tá tendo tanta síndrome, tá tendo tanta coisa, as pessoas estão sendo tão afetadas, tem pessoas psicologicamente afetadas de tudo, Não sei se é por conta da pandemia, do estresse do dia a dia, do trabalho, às vezes é muita sobrecarga, enfim. Mas assim, essa síndrome, quais são as profissões que ela mais afeta? Quem são os profissionais que são mais afetados? Olha, é muito relativo, mas se a gente for considerar o período do início da pandemia para cá, de 2020 para cá, os profissionais de saúde têm sido muito acometidos por essa doença, mas também aqueles profissionais que trabalham com atividades mais mecânicas, de fábrica, por exemplo, ou atividades repetitivas também. Existem muitos índices ultimamente relacionados aos profissionais de saúde, principalmente os médicos ou pessoas que estiveram ali na linha de frente da Covid também, têm sido mais acometidos, mas isso pode acontecer em qualquer outra profissão, profissionais de RH, recepcionistas, pessoas que trabalham Será em que outros pessoas que têm uma sobrecarga maior? Sim. Pessoas, pessoas que têm a sobrecarga maior de trabalho, eu acho que elas ficam, eu acho que são mais afetadas, Sim. O estresse é maior, é muita coisa para a pessoa fazer, é muita coisa para a pessoa assimilar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Minha gente não é máquina, Exato. Tem uma hora que a gente estoura, para de funcionar, Tem que dar uma pausa, tem que cuidar da saúde, não tem tempo às vezes nem de fazer nada. Isso. É bem complicado e isso tem uma hora que estoura, A pessoa não aguenta. Isso, principalmente porque nos últimos anos, acho que no século XXI, se exige muito que as pessoas sejam multitarefas. Então, que você saiba um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que você tem uma tendência aí a pegar um pouco de cada função. Só que isso vai se tornando acúmulos. A tendência também de levar trabalho para casa é uma das coisas que fazem com que as pessoas vão se estressando cada vez mais, até porque sua casa é seu local de descanso, Então você acaba tornando também um local de trabalho. E foi o que aconteceu na pandemia, quando a maioria estava trabalhando de home office também. Exato. Então acredito que isso também tenha sido um agravante desses últimos anos. Muito bem. O que é que causa? Existe uma causa?
Bom, pode ter específica? inúmeras causas. A principal causa tem sido o acúmulo de tarefas e cobranças também por parte dos profissionais, dos colegas de trabalho, às vezes do chefe, pessoas que estejam ali envolvidas, atividades repetitivas no trabalho e infelicidade no trabalho também. Se você não está feliz, né, naquela profissão que você escolheu, naquela atividade que você está cumprindo, ausência de promoção também no trabalho, isso também influencia, você está sempre fazendo aquela mesma atividade, desmotivação. Então, são as principais causas que levam para esse tipo de adoecimento. Vamos fazer o seguinte, tá? Você que está aí do outro ladinho pode estar participando junto com a gente. Se você estiver passando por isso, se você estiver achando que está, sei lá, de repente, ou se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí no WhatsApp da gente, tá? Sua pergunta pode ser no áudio, pode ser escrita, tá? Ó, 98145-7570, fique à vontade, tire suas dúvidas, tá bom? Mas olha, daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui, porque olha, continua hoje em postos itinerantes a testagem gratuita, gente, para a Covid-19. E a nossa querida Sabrina, nossa repórter, ela está lá. Onde é que está sendo os exames? Onde é que você está aí, Sabrina? Bom dia! Onde é que estão sendo realizados esses exames? Conta pra gente. Oi Marília, bom dia vocês aí de casa. João Pessoa está seguindo o mutirão de testagem da Covid sim nessa quarta-feira. Além dos pontos fixos que a gente tem, que são nas unidades básicas de saúde da família e também no FIEP, nós temos 2 pontos itinerantes, que é no Busto de Tamandaré, né? Fica lá em Tambaú e também no Espaço Gospel na Avenida Rui Carneiro. São os pontos itinerantes, ou seja, a população vai chegar nesses lugares e vai ter vacina a partir de 5h30 da tarde. A ação faz parte da campanha diagnóstica João Pessoa. O que é que significa? Que vai fazer um novo diagnóstico sobre como é que estão as pessoas aqui na capital. Há um número muito alto, a gente sabe que está chegando essas novas variantes, as síndromes gripais, e há um número muito alto de pessoas infectadas com a Covid. E aí essa questão do diagnóstico em João Pessoa está sendo feito de forma gratuita, que são testagens contra a Covid em alguns pontos aqui da capital, como eu já mencionei. São utilizados testes RT-PCR, o antígeno, para os casos positivos. São utilizados também testes RT-PCR para fazer o sequenciamento viral, tanto para saber há quanto tempo que a pessoa teve a Covid, para saber se já se recuperou, se não tem a Covid ou se está ativo naquele exato momento, que foi o último caso que a gente teve ontem. As testagens apareceram cerca de 40% das pessoas que fizeram os testes estavam com a Covid. As pessoas que testam positivo, nesse caso, recebem orientações médicas, inclusive sobre isolamento social na própria área onde está acontecendo as testagens. Tem o pessoal de serviço social, de assistência médica que estão nos locais desses pontos para fazer a orientação, porque caso você esteja na fila fazendo o teste e deu positivo, não se preocupe que todos os encaminhamentos estão sendo feitos nestes setores. Marília, eu volto com você. Muito bem, tá aí, gente. Então, só não faz quem não quer, né? De graça, minha gente. Vamos embora fazer o teste. Porque não é fácil não. E não tá de brincadeira. Tem muita gente pegando Covid. De novo, né? E vai continuar. E não pense que vai acabar assim, não. Rápido, não. Todo mundo aí passeando, curtindo, festejando, indo pra praia, pra isso, pra aquilo, em aglomeração. Minha gente, aí vocês querem o quê? É complicado, viu? Eu tava até conversando com a minha convidada aqui, dizendo, eu não quero mais pegar essa gripe de jeito nenhum, essa virose não. Porque eu nunca vi uma virose pior que essa. Eu nunca peguei uma gripe dessa não, minha gente. Pensa um negócio ruim, mulher, tá um negócio sério. Vamos lá, voltando aqui o nosso assunto sobre síndrome de Burnout. É burnout ou burnout? Bom, é burnout, mas pode falar da forma como você achar melhor. Vamos lá, voltando aqui no nosso assunto, né? Como a gente pode tratar uma pessoa, ou como a gente pode fazer esse tratamento, se a pessoa tiver com essa síndrome, como é que ela pode estar se prevenindo também para não ter, né? O que é que ela pode estar fazendo? A nível de prevenção é importante pensar em algumas estratégias para que você não leve trabalho para casa. Certo. Acho que essa pode ser uma das coisas mais importantes. Separar as coisas, né? Primeiro separa as coisas. Isso, separar o que é o profissional do que é o pessoal também.
estabelecer limites no trabalho, de saber exatamente qual a tua função, de saber como que você pode fazer para ter uma boa relação com os teus colegas de trabalho também. Também não é uma preocupação só individual, a empresa também precisa se preocupar, a instituição precisa se preocupar com a saúde do colaborador, né? De que ele tenha condições de trabalho essenciais para que ele possa também exercer sua função de uma forma mais tranquila, fluida, até para ter um bom rendimento, uma boa produtividade. Então, a nível de prevenção, também buscar atividades de lazer que possam intercalar aí com essas atividades. Um pouco, né? Desopilar um pouco, né? Isso. É extremamente fundamental você ter uma rede de apoio. E a nível de prevenção, a gente pode pensar nessas estratégias. E a nível de tratamento, uma vez que você detecta, né, que está sentindo esse cansaço excessivo, choro fácil, quando pensa em ir para o trabalho, né, já fica nervosa, já não quer mais ir, já fica sem querer, né, meu Deus, eu tenho que ir para o trabalho hoje, ainda vai ser aquele estresse, já fica colocando coisa na cabeça antecipadamente, né? Isso. Sabe como é que é o trabalho, já fica meio complicado o negócio, viu? Mas olha, vamos escutar um áudio aqui, né? Não sei se é alguma pergunta, se é alguma dúvida. Vamos lá, solta aí, vai, Jana. Primeiro telão? Então tá. Sou estudante de pós-graduação e tenho enfrentado uma sobrecarga de tarefas muito grande. Me levou a sentir muito cansaço mental. Sinto minha memória toda embaralhada e minha concentração já não é mais a mesma. Pode ser esse burnout? Tá? E o que devo fazer agora? Existem também pessoas que estudam muito, às vezes está com uma sobrecarga muito grande, que essa pessoa ela também pode sofrer dessa síndrome? Sim, porque tudo aquilo que envolve o trabalho no sentido de sua produtividade vai exigir muito de você. Sim. Então, quanto mais lhe exige, mais você se cobra e mais você se sente sobrecarregado com aquilo. Quanto à dificuldade de concentração, é uma das características de quem está passando por problema de síndrome de burnout, mas uma coisa muito importante, que para qualquer diagnóstico, para fechar qualquer tipo de diagnóstico, é necessário que a pessoa passe por um processo de avaliação psicológica ou de uma avaliação psiquiátrica. Minimamente de um processo de psicoterapia para poder entender melhor do que se trata aquilo que ela está passando, até para que a gente possa entender que tipo de tratamento seria o adequado para que a pessoa possa seguir também. Muito bem. Agora é áudio, né? Solta o áudio, por favor, Jana. Referente a essa síndrome de Burnout. Eu saí do trabalho recentemente, mas eu senti que depois de um período eu fiquei mais estressado. Saí muito estressado. Porque meu trabalho era com porque era muito rotineiro. Ultimamente tenho tido muito pico de estresse. Às vezes eu amanheço bem, às vezes não. Às vezes eu amanheço fadigado, só que do nada chega esse cansaço. Só que eu não estou trabalhando no momento, só que eu fico com esse cansaço negativo, às vezes estressado. Tem alterações no humor muitas vezes. E aí, será que esses sintomas dessa pessoa, né, é parecido? Não é? Sim. Seria a síndrome? Ou não, pode também ser, porque tem tantas causas, não só tem a síndrome de burnout, né? Mas pode também ser outras coisas, né? Às vezes afeta um pouco o psicológico da pessoa, às vezes a pessoa está cansada mentalmente, e muita coisa, né? Junta tudo, mas pode ser, não pode? A pessoa precisa avaliar um pouco mais de perto, né? Se isso tem alguma relação com o trabalho que foi exercido, mesmo que ele não esteja trabalhando no momento, mais na empresa, mas fica as consequências daquilo também. Mas ele precisa compreender ali dentro de si se isso faz parte de um processo anterior ou de algum processo que não tenha relação com o trabalho exercido. Porque a síndrome de burnout está intimamente relacionada ao trabalho. É aquele estresse voltado para o ambiente. Muito semelhante à depressão dentro do ambiente de trabalho. Pessoas, né, que estão ao redor, como elas podem lidar com esse caso, com esse tipo de pessoas que têm essa síndrome? Né? A família, as pessoas que estão ao redor, os amigos. Como que essas pessoas podem estar lidando com esse tipo de gente? O que é que a gente pode fazer, né, para ajudar? De repente, né, vai que uma pessoa está passando por isso, a gente pode ajudar de alguma forma? Eu sempre falo que a rede de apoio é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa, adoecida ou não. Mas pensando nessa situação específica, o acolhimento
é o não julgamento, né, dentro dessa situação, porque às vezes a pessoa ela não vai conseguir se levantar da cama, às vezes a pessoa ela vai ter dificuldade de socializar. Então, vai caber muita compreensão dos amigos que querem sair com a pessoa e a pessoa não vai conseguir naquele dia, de insistir ou de pensar em atividades menos extravagantes, por exemplo, coisas mais leves que possam a pessoa participar também. Muito bem. Tem mais uma pergunta? Solta aqui, Jana. Olá, bom dia. Eu gostaria de uma orientação. Eu estava trabalhando numa empresa, aí me botaram para fazer vários serviços sozinha. Terminei ficando doente. Fui para o médico, o médico me deu atestado. Quando eu voltei do atestado, no mesmo dia que me botaram para fora, eu acho, né? Só que eu fiquei com a sequela do trabalho. O que é que eu faço? Dê uma orientação, eu agradeço. É complicado, né, gente? A pessoa fica assim, né? É complicado, sem entender. Sim, é muito difícil passar por esse tipo de situação. E acredito que o principal, né, ela precisaria buscar um acompanhamento psicológico com um psicólogo que tenha experiência na área e que possa acolher, que ela possa se identificar com esse trabalho também. E se ela sentir qualquer outro sintoma físico, como palpitação ou insônia, ou uma ansiedade exacerbada, ela pode buscar auxílio da psiquiatria também para tomar algum tipo de medicamento que possa aliviar os sintomas, isso. Minha gente, é caso sério isso, viu? Muito bom aqui a sua participação para falar sobre isso. É bem complicado para muita gente, assim, não entende. É porque, assim, às vezes as pessoas ficam sobrecarregadas e as pessoas que têm empresa quer botar a pessoa para fazer várias funções. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí a pessoa fica muito sobrecarregada. Então, assim, mentalmente, o cansaço, tudo. Eu acho que tem tudo, né? Principalmente aqui. Porque aqui é o que trabalha mais, claro, que o físico, dependendo do tipo de trabalho também. Né? É bem complicado, gente. Tem muita gente afetando aqui, ó, o psicológico. Tem muita gente ruim mesmo. Tem mais uma? Já ia encerrar com ela, mas já tem gente querendo aqui. Vamos lá. Bom dia, trabalhei no supermercado, todos os dias ia trabalhar, chorando. Quando eu chegava lá, parecia que estava levando um peso no meu corpo. Meus braços não conseguia mais sentir. Mas meu patrão também, quando eu chegava na empresa, começava a cobrar as coisas de mim de uma forma agressiva. Ou seja, né? O que será que seria isso, né? Porque às vezes também tem outros tipos de coisa, né? Não só seria... só a síndrome, na verdade. Pode também estar acontecendo outras coisas, né? Por trás disso, sei lá, de repente, as cobranças demais, muita cobrança, acarreta também outras doenças, né? A pessoa pode também afetar outros tipos de doença. Isso. Você pode observar em cada fala, né, das pessoas que participaram aqui, que cada um sentiu de uma forma diferente. Isso. Ou seja, mesmo que a gente tenha alguns sintomas que possam ser mais comuns a todo mundo, como esse cansaço, essa exaustão, essa fadiga, existem outros sintomas que vão aparecendo individualmente em cada pessoa também. Alguns trouxeram alterações no humor, ela trouxe essa agonia, né, esse choro fácil também, e ainda mais com essa pressão, essa cobrança. Então, todo o transtorno por trás dele tem uma causa, tem uma origem. Se ela está começando dentro do trabalho, possivelmente tem alguma coisa ali que está fazendo com que a pessoa adoeça, seja a cobrança por parte do chefe, ou cobrança interna, autocobrança também, ou alguma outra coisa que está acontecendo na vida pessoal que está desencadeando também no trabalho. Então é importante que a pessoa ela consiga compreender esses processos, saber a origem e como ela pode lidar com isso também. Com certeza. Existe uma sobrecarga muito grande em empresa. Tem uma pessoa que eu conheço, ela é muito sobrecarregada e ela já teve AVC, ela já teve isso, não sei o quê, ela já teve isso, já teve aquilo. E isso mexe mesmo, gente. A pessoa pode desenvolver outros tipos de doenças, né? Com isso também. Com tanta sobrecarga de trabalho que você, às vezes, acomete outros tipos de coisas. A pessoa pode ter outra coisa, né, também. Não só essa síndrome, como também se desenvolver outros tipos de doença na pessoa, de tanta coisa que a pessoa, às vezes, carrega, né? Exatamente. Tem uma hora que a pessoa não aguenta. Diz, bom, velho, o negócio, a máquina para. De repente, a máquina
não dá, cansa. Sei lá, chega um momento que você não consegue mais fazer, né, aquele tipo de trabalho, nem ir. Na verdade, Exatamente. é bem complicado. E amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui Eu esclarecer um agradeço. pouquinho sobre esse assunto. Volte mais vezes, né, pra gente bater esse papo ou falar de outros assuntos, tá bom? Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que foi um momento muito importante, né, para nós da psicologia também, conversar sobre esse assunto. E quem estiver precisando desse tipo de auxílio, procure um profissional, tanto nos consultórios, quanto nas clínicas, escolas, ou pelo sistema público de saúde também, mais próximo de você. Aqui, João Pessoa tem várias opções. Bom, tudo certo. Obrigada, viu? Tá aí, minha gente, agradeço. vamos ao pequeno intervalo. Eu volto